Fala pessoal, beleza? Professor Denis chegando aí com mais uma dica para vocês que está se preparando para a Guarda Municipal de Leopoldina. Dica top de raciocínio lógico aqui para vocês naquele assunto que a banca gosta de cobrar, né? A banca IBGP, a banca responsável pela aplicação dessa prova, a confecção dessas questões, né? A formulação de todas essas questões aí e você chegar lá, gabaritar raciocínio lógico na sua prova da GCM de Leopoldina, beleza? Então só reforçando com vocês aqui, né, nessa nossa dica que hoje nós vamos trabalhar tópico específico dentro do conteúdo programático, beleza? Nessa nossa dica para a GCM de Leopoldina, o que é cobrado no seu conteúdo programático? Todos esses tópicos aqui, onde hoje a gente vai dar uma ênfase na parte de conectivos, principalmente ali na parte de tabela verdade, beleza? Então isso aqui você tem que ficar ligadaço, é um assunto que não tem como você correr dele e muita gente não consegue buscar essas questões aí por estar estudando de forma errada, beleza? Então hoje nós vamos trabalhar com vocês aqui a parte de raciocínio lógico, conectivos, eu vou até colocar aqui embaixo aqui, ó, conectivos, beleza? Nesses conectivos nós vamos estudar a estrutura lógica e tabela verdade. Então, quando eu falo de estrutura lógica, né, nós vimos aí a aula de proposições simples, você tem ali a conexão de proposições simples, não é isso? A conexão de proposições simples, proposição simples com proposição simples e ali conectando elas, a gente tem os conectivos lógicos. Então, o que você precisa já reforçar? Quais são os conectivos lógicos dentro de raciocínio lógico, professor? Isso aqui, gente, é universal, né? Os livros que se você for trabalhar aí aparecerão esses conectivos, o conectivo e, o conectivo ou, o se, então, e o conectivo se e somente se. Beleza? São esses 5 conectivos lógicos. O que acontece? Você precisa entender a estrutura para a gente começar a trabalhar a tabela verdade. Por exemplo, eu tenho aqui 2 proposições. Eu falo assim, ó, Denner é professor e Volner é advogado. Observe só, eu tenho aqui uma proposição simples e aqui eu tenho outra proposição simples, não é isso? Essa proposição simples, por exemplo, eu vou chamar de P, essa de Q. Eu estou conectando essas proposições com esse conectivo lógico, que é o E. Então, isso aqui faz com que as proposições simples formem proposição composta. Então, proposição simples com proposição simples conectada com o conectivo forma ali a proposição composta. Ah, professor, mas essa proposição composta, ela pode ter só 2 proposições simples? Não, é no mínimo 2 proposições simples. Pode vir várias outras proposições ali conectadas com esses conectivos lógicos aqui. Então, dentro dessas proposições, além de montar a estrutura com proposição composta, né? Se eu vir aqui, posso representar essa proposição por esse símbolo, que é a letra P, né? Que é a partícula lógica. Essa vou advogado, letra Q, o conectivo também tem uma simbologia, né? Que nós vamos ver aqui. Além disso, esse conectivo, cada um desses conectivos, ele faz uma operação lógica. Uma operação lógica entre as conexões, sendo que o conectivo E indica sempre uma conjunção entre as proposições, beleza? O E indica uma conjunção, o OU indica uma disjunção entre as proposições, show? Uma disjunção entre as proposições. O OU indica uma disjunção exclusiva, então isso aqui, gente, é questão de concurso, só você saber o que cada conectivo desse faz em operação entre as proposições. O se, então, indica o condicional, é o basicão de raciocínio lógico que você está vendo aqui, ó. E o se, somente se, é o bicondicional. Bicondicional. São esses 5 conectivos lógicos aqui, né, que tem essas 5 operações. E como eu disse, cada conectivo ele pode ser representado por uma simbologia. Então aqui, ó, qual que é o símbolo de cada um deles? Vou colocar aqui, ó, tá um pouco apertado aqui, mas dá para você entender, ó. O conectivo E, a simbologia dele é o chapeuzinho, o OU é o Vzinho, o OU é o Vzinho com tracinho embaixo, o se, então, é o condicional, que é a setinha para a direita, e o se, somente se, é o bicondicional, que é a setinha para os 2 lados. Fechou? Ok. Então, se eu quiser pegar essa proposição aqui, ó,
Denner é professor, proposição P. Qual que é a simbologia do E? É o chapeuzinho. Q é a proposição que representa voo no advogado. Então eu leio assim, ó, P e Q. Certo? Então a proposição está ali. Ah, professor, mas as proposições são verdadeiras ou falsas? Eu não sei. Você concorda comigo que a proposição Denner é professor, se você não conhecesse o professor Denner, poderia ser verdadeiro ou falso? Voo no advogado também poderia ser verdadeiro ou falso? Aí que vai entrar na parte de conectivos aqui, o que você precisa entender, que é a parte de tabela verdade. O que é a tabela verdade? É você saber o resultado dessa operação quando, de cada conectivo desse, quando as proposições é verdadeira ou falsa. Né? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro ou falso. Ou seja, como eu não sei o valor lógico dessas proposições aqui, ó, né, você nem sabe quem é Denner. Você pode falar que é verdadeiro ou falso. Vou no advogado, você não sabe quem é, pode ser verdadeiro ou falso. A não ser que o exercício fala assim, ó, considerando a proposição verdadeira, né, assim, beleza. Mas se você não sabe o valor lógico, o que acontece? Você precisa saber a combinação, ó. Denner é professor, poderia ser verdadeiro. Vou no advogado também poderia ser verdadeiro. Mas Denner é professor poderia ser verdadeiro e vou no advogado poderia ser falso. Ou Denner é professor poderia ser falso, vou no advogado continua sendo falso também. E Denner é professor sendo falso e o vou no advogado sendo verdadeiro. Então tem essas combinações possíveis aqui. Ó. Quando eu vou trabalhar, quando que é o resultado de V e V? Isso é tabela verdade. Quando é o resultado de V e F? F e F. Qual que é o resultado de F ou V? F e V. Né? Então, além disso, de olhar o conectivo E, que esse conectivo aqui é o E, entre as proposições, as combinações, eu tenho do ou, do se então, do se somente se. Então, isso aqui é tabela verdade que você precisa levar para sua prova. E o que muitos alunos fazem? Fica decorando isso aqui. Ah, qual que é a tabela verdade do conectivo E? Né? Ah, vai dar verdadeiro quando for tudo verdadeiro. Quando for verdadeiro e falso é falso. Quando for falso, falso é falso. Falso é verdadeiro é falso. Eu tenho um macete para você fixar isso aí. Então, para a gente fixar a tabela verdade, qualquer tabela verdade, você vai levar esse bizu aqui para sua prova. Vai levar esse bizu aqui, você vai anotar isso aqui, ó. Vai colocar aí, ó, bizu da tabela. É um método DR para vocês aqui, beleza? Ó, tabela verdade do conectivo E. Tudo V dá V. Anota isso aí, miséria. No conectivo E, só vai dar verdadeiro quando for tudo V. Fechou? E qual vai ser a tabela verdade do OU, que é a disjunção? Anota aí, ó. Tudo F dá F. Dá F. Olha lá. Só vai dar falso no OU quando for tudo F. Ah, professor, qual que é a tabela verdade do OU, que é a disjunção exclusiva, indica a exclusividade. Ou, né? Ou Denner é professor, ou vou no advogado, e assim vai. No OU, iguais dá F, diferentes da V. Olha lá, ó. Iguais da F, diferente da V. Na bela verdade do se, então, V com F dá F. Ou seja, você vai lembrar desse macete professor Denner aqui, ó. Vai fugir, fugiu. Só vai dar falso no se, então, quando for vai fugir, fugiu. Beleza? Nós vamos aplicar isso aqui daqui a pouco na prática. E a tabela verdade do se, somente se, iguais da V, é o contrário do ou, diferentes da F. Ah, então vamos lá, recapitulando. Tabela verdade do E, que é a conjunção, tudo V dá V. Tabela verdade do OU, que é a disjunção, tudo F dá F. Tabela verdade do OU, que é a disjunção exclusiva, iguais da F, diferente da V. Tabela verdade do se, então, que é o condicional, só dá falso quando vai fugir, fugiu. Só se for nessa ordem. Se V, então F. Tabela verdade do se, somente se, iguais da V, diferente da F. Fechou? Aí você pega aqui, ó, eu vou deixar o bizu ali, ó, e vou pegar um exemplo aqui só pra gente botar em prática. Então o que eu falei pra vocês? Ó? Em uma tabela verdade, eu tenho lá uma proposição P, eu tenho uma proposição Q. Ela pode ser, a P pode ser verdadeira e a Q verdadeira, pode ser verdadeira e falsa, pode ser falsa e verdadeira, ou pode ser falsa e falsa. São as combinações possíveis aqui quando eu não sei o valor lógico dela. E qual que é o resultado, então, de P
e Q. Nós vamos aplicar aquele macete ali. Qual que é o resultado de P ou Q? Aplicando aquele macete ali. Qual que é o resultado de ou P ou Q? Qual que é o resultado da tabela verdade para se P, então Q? E qual que é o resultado da tabela verdade para P, se somente se Q? Aplicando o bizu que o professor Denner falou aqui, ó. Você não precisar ficar decorando uma tabela desse tamanho. O que você vai fazer, ó? Analisando P e Q. Isso aqui é o conectivo E, né? Analisando as combinações aqui, ó. No E, esse aqui é o E. Esse aqui é o OU. Aqui o OU. Aqui o se, então. E aqui o se e somente se. Beleza? Se e somente se. Tá ali. Cortou, né? Que cortou. Mas vou colocar aqui embaixo, ó. Cortou para vocês ali, ó. Vou colocar aqui o OU aqui, ó. Aqui é o OU. Aqui é o se, então. Só pra gente fixar. E aqui é o se e somente se. Beleza. Vamos analisar cada um deles, ó. No E, tudo V, dá V. Opa, professor, onde que é tudo V aqui? Tudo V aqui, ó. Tudo V, deu V. Só aqui que foi tudo V. Então o resto é falso. Aqui não é tudo V, aqui não é tudo V e aqui não é tudo V. Agora vamos analisar o OU, que é P ou Q. No OU, tudo F dá F. Aqui é tudo F? Não. Aqui é tudo F? Não. Aqui é tudo F? Não. Aqui é tudo F, ó. Tudo F dá F. O restante vai ser verdadeiro. Beleza? Então, ó, analisando o E, tudo V dá V. Analisando o OU, tudo F dá F. O OU agora. O OU iguais dá F, diferente da V, ó. Iguais, essas duas aqui, ó. Iguais dá F. Não é iguais, é diferente. Diferente dá V. Iguais dá F. Fechou? No se, então só dá falso quando vai fugir, fugiu. Olha a ordem, ó. Aqui é vai fugir? Não. Aqui é vai fugir, ó. Vai fugir, fugiu. O restante não é vai fugir, então fica o quê? Verdadeiro. É vai fugir, né? Fugir vai não. Beleza? Vai fugir, fugiu. Show? E, para fechar, o último conectivo, a tabela verdade dele, o macete, iguais dá V, diferente da F, ó. Iguais é esse e esse. Esses dois aqui são diferentes. Então, iguais dá V, diferentes dá F. Pronto, gente. Qualquer tabela verdade que vier, você tem condições de fazer com esse bizu do professor Denner. É para você fixar a tabela verdade de vez. Beleza? E isso é importantíssimo. Fechou? Ok. Então anota esse macete aí, que agora nós vamos aprender rapidinho a construir a tabela verdade aqui e vamos ver o que é mais cobrado pela a banca do concurso de vocês em prova, na parte de tabela verdade. Se pintar um trenzinho desse aqui lá, gente, quem estudou o básico, o professor Denner aqui, tem condições de acertar a questão com tranquilidade. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui uma proposição assim, ó. P, já vou complicar ela um pouquinho, ó. I, não que, então, R. Olha só que miséria que o professor Denner está fazendo. Eu quero construir a tabela verdade dessa proposição. Aqui eu tenho uma proposição composta com 3 proposições simples. Como que você constrói a tabela verdade? Aí vamos lá. Vou ensinar para vocês aqui os passos da construção. Construção da tabela verdade. Gente, esse tipo de questão, esse tipo de aula aqui, tabela verdade, nós temos inúmeras outras aulas aqui no canal. Se você ainda ficar com um pouquinho de dificuldade, pode voltar e filtrar assim, tabela verdade. Você vai achar várias aulas minhas de tabela verdade, onde eu resolvo muitas questões. Beleza? Lembrando com vocês, né, que aqui, vou até deixar aqui o nosso QR Code aí, para você conhecer os nossos cursos, conhecer o nosso site, né? Nós temos aí o curso completo para a Guarda Municipal de Leopoldina, né? Algumas aulas estão sendo atualizadas ali, principalmente aquela parte de geometria e história, que são aulas novas, né? O professor está gravando. E também o curso isolado de raciocínio lógico, você pode adquirir ele, né? Pode chamar a nossa equipe aí no WhatsApp e está adquirindo só o curso de raciocínio lógico, ou só a parte de legislação, ou só a parte de história, né? De geografia. Então, um material, assim, muito bacana para auxiliar vocês, né? Porque o Vale Concurso é o preparatório que mais aprova em Guarda Municipal pelo Brasil. Beleza? Então, você não pode ficar de fora aí dessa nossa preparação aqui, né? Lembrando que aulas de todos os tópicos aí, você tem várias aulas gratuitas aqui no canal. Então, se você não é inscrito, se inscreva nessa bagaça aí.
Então vamos lá, eu quero construir a tabela verdade dessa proposição composta, beleza? Quais são os passos da tabela verdade? Presta atenção. Primeiro passo é você saber o número de linhas. Número de linhas da tabela. Como que eu vou saber aqui o número de linhas? É você fazer 2 elevado a n. Onde n aqui ó, é o número de proposições simples. Simples. Ah, professor, então cada letra dessa aqui é uma proposição simples. Ó. Então se eu for olhar, quantas linhas vai ter a minha tabela? Eu tenho quantas proposições aqui? 1, 2, 3. Então, 2 elevado a 3, fica o quê? 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então, 2 elevado a 3, 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então, aqui na minha tabela terá 8 linhas combinatórias. Beleza? Ah, professor, então se eu pegar essa proposição aqui, ó, P ou Q, se somente se não P. Olha só a pegadinha, hein? A banca vai tentar te pegar aqui, ó. Se somente se, que é essa setinha para os dois lados, né? Quantas linhas teria essa tabela aqui, ó? Se você for observar, eu tenho 2 proposições só. Seria 2 elevado a 2. Por quê? Porque esse P que está aqui é o mesmo daqui, só que está sendo negado, né? Aqui eu tenho 2 proposições, só P e Q. Esse não P aqui é o mesmo P daqui, só está sendo negado. Então aqui são 4 linhas. Então você tem que ficar atento a isso aí para não deixar a banca te pegar nisso aí, que é onde ela vai tentar tirar uma questãozinha sua se você está atento ou se estudou o básico. Ok? Então para você saber o número de linhas de uma tabela verdade, você fazer o quê? 2 elevado ao número de proposições. Fechou? Ok. Então eu sei que essa minha tabela aqui vai ter 8 linhas. Aí como que nós vamos construir a tabela? Vamos lá então. Ó. Eu tenho a proposição P. Eu tenho a proposição Q. E eu tenho a proposição R. Ah, professor, mas aqui está não Q. Eu vou colocar P, aqui é a R. A não Q eu vou negar ela depois. Então o macete é sempre isso. Ó. Então aqui eu tenho a proposição P, Q, R. Aí eu vou fazer sempre uma coluna para negação. Tem uma negação sendo feita aqui. Negação de quê? Então uma negação de Q. Está aqui. Vou fazer outra coluna porque está dentro do parênteses, que é P e não Q. E por final, eu vou fazer outra coluna para P e não Q, então R, que é o resultado final aqui para nós. Então eu só montei a estrutura das colunas aqui, agora eu vou vir colocando o número de linhas. São 8 linhas, né? Então eu vou vir uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, 5, 6, 7, 8. Pronto, ó. Tá aí as nossas 8 linhas sendo construídas. Beleza? Então o primeiro passo foi construir a tabela com o número de linhas. O segundo passo é a regra do dobro. O que é essa regra do dobro? Olha que miséria. Regra do dobro. Regra do dobro é o seguinte. Eu tenho 3 proposições simples. Sempre na última coluna de proposição simples eu venho e chego aqui, ó. V, F, V, F, V, F, V, F. Sempre começa VF, 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 F. E dobro. 2V, 2F. 2V, 2F. Dobro de novo. 4V, 4F. 4V, 4F. Por que eu faço isso? Para eu colocar todas as combinações possíveis. Ó. VVV, VVF. VFV, VFF. FVV, F... E assim vai. Por quê? Se eu tentar fazer isso aqui de cabeça, eu vou perder tempo e ainda vou colocar coisa repetida, vai errar a questão. Então padroniza isso aí. Na última coluna, eu faço a regrinha do dobro. Sempre começo com VF, 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 VF. Beleza? Dobro, 2V, 2F, 2V, 2F. Dobro de novo, 4V, 4F, 4V, 4F. Se houver necessidade, dobro de novo, 8V, 8F, e assim vai embora. Agora, o terceiro passo é aplicar o bizu na tabela. Beleza? Aplicar o bizu. Bizu do método DR para vocês aí, ó. Como que eu aplico o bizu aqui, ó? Negação de quê? Primeiro eu vou negar o quê, ó? Negando a coluna Q, o que é verdadeiro fica falso, falso fica verdadeiro. Então negação de Q fica o quê, ó? F, F, V, V, F, F, V, V. Não é isso? Eu neguei a proposição. O que é verdadeiro fica falso, o que é falso fica verdadeiro. Agora eu vou fazer a coluna do que está dentro do parênteses primeiro. P e não Q. Então eu vou pegar a coluna P, que é essa aqui. A coluna não Q, que é essa aqui. Essas duas colunas, tá vendo? A coluna P e a não Q. Vou fazer o conectivo E entre elas.
Qual que é o bizu do E que eu acabei de passar para vocês? No E. Tudo V dá V. Então eu vou analisar as duas colunas, vou ver. Aqui é tudo V? Não. Tudo V aqui? Não, pessoal. Tudo V aqui, ó, nas duas colunas. P e não Q. Tudo V aqui, ó. Tudo V dá V. Tudo V aqui? É, ó. Tudo V dá V. Não é tudo V, não é tudo V, não é tudo V, não é tudo V. Então só deu verdadeiro onde foi V, 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 V. Tudo V. Beleza? O restante fica o quê? Falso. Beleza. O restante fica falso. Agora, para finalizar, o que eu vou fazer? Essa coluna, então a coluna é R. Se você pegar então a coluna é R, então a coluna é essa aqui, ó. P e não Q. Então a coluna é R. Então você vai analisar, olhar essa ordem. O se então é o quê? Vai fugir, fugiu. Então onde que vai dar vai fugir, fugiu aqui, ó? Vai fugir, fugiu? É daqui para cá, ó, porque a ordem tem que ser obedecida, ó. Vai fugir. Não é isso? Vai fugir. Então daqui para cá, ó. Vai fugir? Não. Vai fugir? Não. Vai fugir? Não. Aqui, ó, vai fugir. Só aqui que é vai fugir. Analisando essas duas colunas aqui, ó. Daqui para cá, ó. Vai fugir aqui, ó. Fugiu. Pronto. Um que é vai fugir, fugiu. Aqui, o restante fica verdadeiro. Aí, gente, o que acontece? A banca, ela te pede para trabalhar o número de verdadeiro ou falso localizado aqui no final. Ou a banca pede para você marcar a sequência que deu aqui no final, de verdadeiro e falso. Ou a banca vai te perguntar assim, uma coisa que a banca e BGP gosta de cobrar. Se a proposição ela é tautologia, contradição ou contingência. Vou pagar os passos aqui que vocês já anotaram. Ó. Espero que vocês tenham anotado aí. Ó, tautologia, contradição e contingência. As proposições compostas pode ser qualquer uma dessas aqui. Né? Uma tautologia, gente, o que é uma tautologia? Quando o resultado final aqui ó, da tabela for tudo verdadeiro. Então, se for tudo verdadeiro, a tabela vai ser tautologia. Nesse caso aqui não é, porque deu um falso aqui no meio. A contradição, que é o contrário da tautologia, vai ser quando for tudo falso. Beleza? Se as proposições for tudo falso, vai ser o quê? Contradição. No caso aqui também não é. E a contingência, quando for verdadeiro misturado com falso. Gente, isso é bizu para você marcar o X no lugar certo quando você estiver trabalhando questões da BGP. Nós vamos trabalhar aqui agora. Então, ó, nesse caso aqui, ó, essa minha tabela verdade dessa proposição aqui, então essa proposição ela é uma contingência. Por quê? Tem verdadeiro misturado com falso. Ela tem um falso no meio do verdadeiro aqui, ó. Se fosse tudo verdadeiro, seria o quê? Tautologia. Se fosse tudo falso, é contradição. Agora, como deu verdadeiro misturado com falso, é o quê? Contingência. Fechou? Então, importantíssimo você ter noção disso aí. Então, com base nessa pouca fala que eu trouxe para vocês aqui, mais uma dica assim muito importante, eu vou trazer para vocês questões da IBGP para você trabalhar junto comigo e ver como que isso pode ser cobrado da sua prova. Na parte de tabela verdade aqui hoje. Beleza? Lembrando o bizu da tabela que eu trouxe para vocês e como que isso é cobrado pela IBGP. Eu vou trazer algumas questões aqui que eu gosto de mostrar para vocês como que a banca cobra isso aí. Beleza? Então vou jogar para vocês na tela aqui, ó, as questõezinhas da IBGP. Olha só. Primeira questãozinha na tela. Olha só, hein? IBGP. O que falou aqui para nós? Ó. Analise o trecho e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. Ela gosta de fazer questões nesse estilo, né, gente? Nós já vimos aí na aula, na primeira dica que nós fizemos aqui. Você que não assistiu essa dica, volte, assiste, que é uma dica pontual para vocês. Quando uma proposição composta for falsa, independente das proposições simples, sempre que a compõe, essa proposição será uma proposição simples, contradição, contingência ou tautologia. Ou seja, quando ela for falsa, independente das proposições simples que a compõem, ela vai ser uma contradição. Fechou? Fechou? Então, aqui vai ser uma contradição. Quando for tudo falso, vai ser uma contradição. Fechou? Beleza. Então, tranquilo, né? O básico que nós falamos aqui rapidamente, você consegue resolver uma questãozinha dessa. Vamos para a próxima. Mais questões, ó, da IBGP, ó. Olha só o nível. Se P, Q, R, 3 declarações, né, 3 proposições, é correto afirmar que o número da sua tabela verdade será de exatamente 2 linhas, 4 linhas,
8 linhas e 16 linhas. Gente, agora você está bisurado com o professor Denner, né? Eu já expliquei a vocês como que você acha o número de linhas da tabela verdade, que é 2 elevado ao número de proposições, não é isso? 2 elevado a n proposições, ó. 2 elevado a n proposições. Quantas proposições que eu tenho aqui? 1, 2, 3. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então são 8 linhas. Pronto, acabou. Vai sofrer com isso não. Guarda seu tempo para você fazer as matérias de direito, as questões de direito, fazer as questões de legislação. As 7 questões aqui de raciocínio lógico, matemática, é para gabaritar essa bagaça. Olha lá, mais uma, olha só. Alice estava estudando um concurso público da Prefeitura Municipal de Itabira e se deparou com uma questão que solicitava a montagem da tabela dessa proposição aqui, ó. Para solucionar, ela montou o seguinte quadro. Na verdade, o quadro não vem aqui, ó. O número de V encontrado na coluna P e não Q, multiplicado pelo número de F encontrado na última coluna, vamos lá. Eu vou montar essa tabela aqui com vocês. Eu acho que foi por isso que eu não coloquei. Vai ver uma tabelinha pronta ali, mas eu vou montar. Agora você já sabe montar a tabela, não sabe? Vou montar uma tabela para a coluna, a coluna para proposição P, outra coluna para proposição Q, porque são 2 proposições. Qual que é o primeiro passo que a gente faz ali? É saber o número de linhas da tabela. Como são 2 proposições, é 2 elevado a 2. Então 2 elevado a 2, ó, 2 elevado a 2 vai ser igual a 2 vezes 2, que é 4. Não é isso? Então aqui são 4 linhas. Ok. Só que antes eu vou fazer uma coluna para negação de quê? Porque a proposição é essa aqui, ó. Vou fazer uma coluna para negação de quê? Vou fazer outra coluna para o que está dentro do parênteses, ó, que é P ou não Q. E por final eu vou fazer uma coluna da negação de P ou não Q. Pronto. Tá aí, ó. Essa vai ter que ser a minha tabela. Aí eu tenho 4 linhas, não é isso? Ó? Uma linha, 2 linhas, 3 linhas e 1, 2, 3, 4 linhas. Tá lá, ó. Minha tabela tá aí, montadinha. Agora, qual que é o segundo passo da minha tabela? Né? É fazer a regrinha do dobro. Né? Eu vou vir aqui e vou colocar o número de proposições simples. Sempre na última coluna de proposição simples, que no caso é a coluna Q, eu vou vir e vou colocar, ó, VF, VF. Dobrei 2V, 2F. Aí eu coloco todas as combinações possíveis. VF, VV, FV, FF, e ali vai. Agora eu vou fazer uma coluna, né, essa coluna aqui, da negação de quê? Como que fica a negação de quê? Ó? Negação de quê? O que é verdadeiro fica falso, o que é falso fica verdadeiro. Então, verdadeiro ficou falso, falso ficou verdadeiro, verdadeiro ficou falso, falso ficou verdadeiro. Agora eu vou fazer uma coluna disso aqui, ó. Vou pegar a coluna P com a coluna não Q e vou aplicar o quê? O ou entre elas. Isso aqui não é o conectivo ou, ó. Ou, esse Vzinho aqui, ó, é o ou, ó. Nossa senhora, baguncei o negócio todo, né? Deixa eu só arrumar aqui, ó. Esse Vzinho aqui é o ou. Então, o ou entre elas, como que eu faço o ou? Qual que é a bizu da tabela do ou mesmo que o professor Denner acabou de ensinar para vocês? No ou, tudo F dá F. Então, vamos lá, ó. Vou analisando as 2 colunas P e não Q. Onde que é tudo F, ó? Tudo F. Deixa eu até colocar outra cor aqui, ó. Aqui, ó, P ou não Q, né? Analisando a P e a não Q. No ou, tudo F dá F. É tudo F, aqui é tudo F, ó. Tudo F, deu F. Aqui não é tudo F, não é tudo F, não é tudo F. Então, as únicas que deu F é a terceira linha. Pronto. Agora, para fechar, ele quer o quê? Que eu pegue essa coluna P ou não Q e negue ela. Então, eu vou negar ela. O resultado final vai ficar o quê? Isso aqui, ó. Verdadeiro ficou falso, falso, verdadeiro ficou falso, falso ficou verdadeiro, verdadeiro ficou falso. Esse é o resultado final. O que o exercício quer que eu faça agora? Olha o que a questão está pedindo aqui, ó. A questão está pedindo, ó, o número de V encontrado nessa coluna aqui, quantos V que foi encontrado nessa coluna aqui? 1, 2, 3V. Multiplicado pelo número de F da última coluna, a última coluna é essa aqui, ó. Quantos F que tem aqui? 1, 2, 3. Então o número de V da coluna P ou não Q, multiplicado pelo número de V da coluna, da última coluna, é 3 vezes 3, que dá 9. Pronto, gabarito, letra C. Olha o jeito que a banca vai te cobrar na sua prova. Isso é IBGP. Então, uma aula rápida que eu trouxe para vocês aqui, gente, eu reforço. Ficou um pouquinho de dificuldade?
volta no canal, assiste. Você que é aluno do nosso curso online, vai lá na parte de tabela verdade e vão ficar atento a esses detalhes aí. Fechou? Continuando, vamos lá, hein? Tem mais questões aqui, ó. Questão de número 4, olha só. Associamos a palavra, né? A palavra tal, uma dessas aqui, a resultados lógicos sempre falsos. De novo, a banca cobrando o quê? A contradição. Pronto. Contradição. É onde são resultados lógicos sempre falsos. Acabou, letra B. Ó. Sinal alternativo completa corretamente a lacuna. A lacuna. Tá aí, ó. Muito tranquilo, né? Quando você pega, estudando fácil aí a parte de tabela verdade. Então aqui nós vamos finalizar essa nossa aula, né? Mostrando para vocês aí o que foi trabalhado aqui. Deixa o Instagram do professor DNM, DNM Rocha, né? Assim, é um material que eu tenho certeza que vai auxiliá-los muito aí. É uma aula, assim, rápida, mas bem direcionada, porque aqui no canal a gente trabalha sempre dicas, né? Lembrando que o conteúdo completinho dentro do nosso curso preparatório aí. Qualquer dúvida ou sugestão que tiver, pode chamar o professor DN no Instagram aí, DNM Rocha, ou na descrição abaixo aí, observe que também tem um link que manda direto para o nosso site, você pode tirar quaisquer tipo de dúvida com a gente aí. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Até a próxima dica. Um grande abraço do professor DN e toda a equipe do Vale Concurso. Valeu, galera. Fui!